Vidas negras importam. As tranças, Natasha Félix. Procurando uma explosão impossível, sua voz, um engano que me tracei junto aos meus cabelos, enquanto não olhava o espelho, o couro cabeludo à mostra. Precisei desenhar na minha cabeça algo que parecesse a estrada até a sua casa. Então, a verdade seria um penteado bonito que eu pudesse exibir na rua para os desconhecidos. O meu pente cúmplice dizia: não se atreva. Mal senti o sol bater, ardi como jamais. Se até ontem nada me escapava, teve aquela festa onde eu dancei feito uma mariposa perdida. A alegria dos quadris não passava de um jogo e acreditei conhecer as cartas. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas Escurecimento Gerações. E essa conversa boa, importante, eu vou oferecer para Norma de Souza Lopes, Elaine Pereira, a Divina Paula e ao querido Carlos Pinheiro. E hoje eu tenho o prazer, né? Vocês já estão vendo, mas o prazer de conversar com a Joselene Negrabeck. Salve, querida! Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, querida. Gratimou pela oportunidade. Ah, sou eu que agradeço, querida. Vamos lá, por favor. Deixa eu me aparecer aqui. Por favor, querida, se apresente para a gente, conte quem é você, por favor. Então, eu sou, né, a Joselene Souto, mais conhecida como Joselene Negra Black, né? Sou a mãe do Pablo Roberto, sou a mãe do Gabriel, a mãe do Roger, sou a avó do Rayan e do Davi, né? Sou filha da Marilene de Oliveira Souto, sou filha do José Carlos Souto. Meus avós, né? Dona Maria Lúcia, minha avó Cléia, meu avô Crei, são os avós que eu conheci. Essa é a Josilene Megalete. Sim, mas legal, Josilene, mas legal isso tudo, é importante trazer, mas conta para da onde você é? Você está aonde? Que parte? Então, a partir daí, né, dessa apresentação da minha ancestralidade, né, de entender que eu não seria, né, quem eu sou hoje se não fosse ele. Aí vem a Josilene, né, a Josilene Megabeck, que está agora em São Gonçalo, né? Mas eu sou nascida em Niterói e tenho essa trajetória artística vinculada desde a pandemia para cá, né? Então, por isso que eu gosto bem de me apresentar dizendo quem eu sou, da onde é a minha ancestralidade, a minha raiz, né? Para seguir esse caminho certinho. Não, e é extremamente importante, querida, fazermos essa questão de falar que não somos sós, né? Que a gente não é isso, né? Não é porque eu só estou aqui, mas eu estou aqui porque eu sou um dos resultados disso e também sou contribuidor de outros resultados, né? Porque a sua apresentação foi bem interessante. Você falou dos seus avós e falou de quem você é avó também, né? E isso ficou muito interessante. E é importante isso, porque principalmente essa conversa nossa negra, se desculpa desse delonga, mas é uma coisa que está me pegando. Hum, Essa conversa negra ela passa por esse aquilombamento. Lógico que passa pelos seus méritos, lógico que tem a sua caminhada, as nossas caminhadas são únicas e solitárias, mas elas podem ser facilitadas, elas podem ser uh, amenizadas, feitas em conjunto ou feitas depois, né? Os da sim, frente, os da frente é bater no mato, e a gente está batendo mato para quem vem atrás. Isso é bem bacana. Mas aí você contou é, que começou essa trajetória da pandemia. O que você fazia antes? Como que é a sua trajetória artística, querida?
Então, na realidade, eu não tenho uma trajetória artística antes da pandemia, né? Embora, como palestrante, né? E aí eu digo palestrante no sentido da palavra pá, de trabalho e palestra, aí eu dou esse lugar assim de palestrante como par de pá mesmo, né? Do trabalho. E aí, antes eu venho de uma jornada de cozinheira, né, de trabalhos domésticos, de empregada doméstica, faxineira, e depois trabalhei, meu último trabalho de carteira assinada e tal, foi na ONG, numa ONG onde eu trabalhava como cozinheira, e ali já tinha, né, era uma ONG que trabalhava com artísticos, e lá essa ONG era uma ONG onde vivia tendo, né, gente que trabalhava com a cultura, com teatro, e ali já me acendeu uma luzinha, né? É uma ONG chamada Espetáculo, mas não aquele interesse de entrar por esse caminho, não. Eu sempre gostei, tudo que eu faço, eu sempre gosto muito daquilo que eu faço. Então, como cozinheira, eu fui muito requisitada ali, eu aprendi, eu fazia, faço bem, né? Fiz bem o meu trabalho ali por 8 anos e não pensava mesmo nesse caminho artístico. Isso se deu realmente em uma demissão para redução de custo na época, e nessa demissão eu consegui um trabalho como cuidamor, que cuidamor agora, mas eu logo assim que entrei usando a palavra, né, normativa, que é cuidadora. E aí, pela primeira vez, eu me vi trabalhando em um lugar onde eu precisava dormir, né? Eu só conseguia esse trabalho, não tinha outro trabalho. E aí eu precisava dormir. Eu entrava na sexta, saía na segunda. E isso para mim foi muito. Foi uma mistura, assim, sabe? É aquela coisa. Mãe, filho homens, mas moram na favela. E aí você sair e deixar seus filhos, né, para poder ir trabalhar e ficar fora, juntamente em um período onde eu estava numa mistura de sentimentos, muita coisa junto, separação, emprego, tudo ali em uma questão muito interligada. E aí, um belo dia, o meu filho resolveu colocar no meu telefone, até para me distrair mesmo, distrair a minha mente, minha cabeça, para ter algo mais para fazer, porque a minha cuidada sempre foi quando eu cheguei lá, né? Não hoje, mas quando eu cheguei lá, ela andava ainda, conversava, mas sempre foi de me deixar muito tranquila. E aí à noite eu quase não tinha muito o que fazer, né? A não ser depois que ela dormia, eu ficava com aquele tempo e preocupada com eles. E aí dos meus filhos, o Pablo, ele instalou o Instagram para mim. E de repente, eu lá mexendo, sem pouquíssimo conhecimento, mas eu acho que os orixás já estavam ali, ó, tramando, conversando entre eles, que eu caio justamente numa live. E eu escuto um poema que me arrematou, tipo, a noite toda, porque na pandemia as lives eram longas, né? As lives eram muito longas e eu fiquei, tipo, a madrugada toda nessa live. E por coincidência, nessa live tinha um desafio. Era uma brincadeira de desafios. E eles colocaram como desafio a pessoa entrar nas lives seguintes com alguma coisa. E aí eu entro com um escrito, porque eu não entendia como poesia, mas que aí eu vi lá os coraçõezinhos subindo toda hora, dizendo que aquilo era poesia. E aí eu chamei eles de louco, de doido, de maluco.
E eu tenho esse jeito meu, assim, muito franco, muito aberto de ser, sempre fui assim, não é uma coisa de agora, é uma coisa minha mesmo, né? E aí eu falei, não, vocês são malucos, eu não sou escritora, eu escrevo como falo, eu falo errado, e não sei nem falar direito, nem terminei os estudos, como assim, escritora? Só que eles continuaram insistindo, né? E aí teve um moço de São Paulo que falou que quem escreveu aquele poema, para ele era uma segunda Carolina de Jesus. Aí eu chamei ele de louco mais ainda, porque eu nem sabia quem era Carolina, e muito menos que aquilo que eu tinha escrito era parecido, né? Ou lembrava ela. Mas ele insistiu, e aí ele entrou em contato comigo, eu segui acompanhando essa live, e aí foi a teia, né? Os laços foi se emendando ali. Ao mesmo tempo que ele entrou em contato, ele já entendeu aquilo que eu estava falando em relação ao meu jeito de falar, já me colocou em contato com uma outra mulher do Maranhão, que também é escritora, que é uma amiga, uma querida, que já me ensinou o que era o preto deles, para que eu pudesse perder a vergonha e estar aqui hoje conversando com você, né? E a esteia foi sendo tecida, né? E aí, a partir daí, eu passei por várias antologias, né, também. A primeira também fui indicada por uma dessas pessoas que organizavam essa live. E depois parti para o meu livro solo com a ajuda dessas duas pessoas, que foi a primeira pessoa que disse que meu poema lembrava, para ele era uma segunda Carolina de Jesus que eu tinha escrito aqui, e e a Marilene, né, que foi o Daniel Zoya e a Marilene Veloso. E aí eu pensei, gente, se essas duas pessoas acreditaram em mim dessa forma, e se na live eu estou fazendo esse sucesso, e aí quando eu falo sucesso, porque a gente tem que ter muito cuidado, né? E eu aprendi ao longo desse tempo da pandemia para cá que geralmente a gente, por ser negro, é taxado de exibida, né? De, ela é metida, né? Chegou agora e já quer sentar na janela, sendo que eu tive esse retorno. Não é eu que falei, eu sou um sucesso, eu tô aí, tô crescendo, tô isso. Não. As pessoas, eles iam me falando. E não eram pessoas próximas, porque pessoas próximas é mais fácil, né? Mas eram pessoas de longe, que me ligava, que mandava, que falava, que fazia questão de dizer aquilo que minha poesia estava impactando na vida deles. Aí eu falei, caraca, eu estou fazendo a diferença nisso aqui. E era sempre coisas positivas, sabe? Era tipo assim, Josilene, uma senhora de 70 anos de Salvador. Josilene, estou usando batom pela primeira vez. Aí eu falei, sério? Sério. Estou usando batom pela primeira vez por causa de você, por sua causa. Aí outra pessoa falava, Josilene, tive coragem de falar poesia erótica por sua causa. Josilene, agora eu não paro de escrever poesia erótica. Eu falava, gente, mas eu estou causando isso tudo. Aí você tá. Josilene, eu falei uma palavra que eu sempre soube que falava errado. Aí as pessoas me corrigiam. Aí agora eu falo assim: vai pesquisar o que que é português? Vai pesquisar. Eu falo a fala que meus antepassados falavam, que meus avós falavam. E agora eu não tenho mais vergonha e não deixo ninguém ficar falando, fala errado, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E aí eu falei, caraca, que legal, é isso que eu quero seguir, é esse caminho, porque também me libertou. Porque, assim, do mesmo jeito que essa senhora falou isso para mim, eu também falei para essa senhora assim, engraçado. Não é que eu nunca usei batom, eu sempre usei batom. Porém, eu sempre usei batom cor de uva.
porque era assim que minha avó falava e era assim que minha mãe falava, que preta, negra, só combinava com batom uva. Então, eu sempre tive estoque de batom uva. Nunca imaginei botar um vermelho ou qualquer outra cor que fosse. Então, a poesia também me trouxe isso, porque foi uma amiga, Capitu, o nome dela, ela mora em São Paulo, em Guarulhos, também que eu conheci de live, que falou: é, que é isso? Bota um leite vermelho nessa boca, você vai ficar lindo. Eu falei: não, amiga, que é isso? Não pode, preta só pode uva. Não, senhora, bota. E ela ficou falando, falando, e ela fez um poema chamado O Batom Vermelho, e aí ela me encorajou e eu usei o batom. Então, assim, foi tudo essa teia, assim, eu fui fazendo amizade com esse pessoal foi me retornando, porque, assim, não é que eu perdi a vergonha de cara, né? Não é assim. Mas eu tive esse apoio dessas pessoas que não me conheciam. Vários professores, por exemplo, eu comecei a acompanhar uma live Algo Muito Melhor, uma live do Chico Viola, cantor, do Francisco, uma live que tinha, que era surubão poético, né? Toda sexta-feira, a madrugada toda. E aí, dentro dessas pessoas, muito professores que começaram a falar, gente, me mandar livro. Aí me mandavam livro. Aí começaram a me ensinar a ler, porque eu falava assim, cara, eu pego um livro, tô na segunda, na primeira página ali, na metade eu já estava dormindo, já estava com dor de cabeça, já estava botando mil obstáculos para ler. Eu não conseguia ler. E eles insistindo e mandando livro e me explicando e fazendo chamada de vídeo para explicar, para me incentivar. Então, assim, eu tive esse acolhimento. Quer perguntar alguma coisa? Não, não mesmo, querida. Eu estou encantado com essa história. Quero mais que você fale isso aí tudo, assim. Continue, não quero perguntar, imagina. Nada, mas agora que abriu, né? Nega, você abriu esse caminho, assim, para falar. E quero que você continue a contar a sua história, mas aí você puxou. Declama alguma coisa sua, por favor, para dar um gostinho, assim. Continue, declame e continue a sua história, por gentileza. Então, essa poesia foi a minha primeira, né? Que aí eu entendi que era poesia, eu entendi que eu demorei a entender por que que esse poema tirou esse moço desse lugar, né? Eu falo moço assim porque por muito tempo eu nem falava que era ele que me ajudava, embora ele tá na orelha do meu livro, né? Do meu primeiro livro, Costurando Retalhos, mas eu não falava até por uma questão assim, que foi uma coisa que ele fez sem pretensão. Sabe aquela pessoa que te ouve, te ajuda e te acolhe, mas ele não pede nada em troca. Até, e foi até muito hilário, porque na realidade eu nem acreditei no começo que era uma coisa tão sem interesse, porque a gente é assim, né? Eu falei, cara, não é possível, homem, lá de São Paulo, não me conhece. De repente, esse homem diz que eu sou a segunda Carolina de Jesus para ele. Na realidade, ele não falou que eu era a segunda, ele falou que meu poema levava ele para esse lugar e que era para ele era como se fosse a Carolina de Jesus. E aí, do nada, ele começa a me elogiar, me elogiar, me elogiar, me elogiar. E eu falo, gente, não é possível, esse homem está me paquerando, esse homem está me cantando, esse homem quer alguma coisa. Tanto que eu falo isso para ele, né? Depois, na conversa, eu falo isso para ele. E ele, hoje em dia, ele é, assim, querido, é meu amigo. Ele me levou para São Paulo para conhecer a exposição da Carolina. Eu fui em São Paulo conhecer a exposição da Carolina. Então, eu fiquei muito feliz. É meu amigo Daniel Zóia, escritor maravilhoso. Então, meu primeiro poema foi o Sem Nome, que é assim: sem nome, tantos rostos sem nome que se vão, tantas dores caladas
nas ruas, nas calçadas, tanta desigualdade no lombo do povo preto, também temos histórias. Reis e rainhas só não nos contaram. Nossa história foi mascarada para que não tivéssemos orgulho. Se enganaram aqueles que acharam que não ia ter luta. Somos um povo heróico e nossa afinação é o som da liberdade. Não me venha falar que é antirracista, sem fazer a cultura africana aparecer. Comece ensinando nas escolas que a nossa ancestralidade deve ser respeitada, para que no futuro possamos ter um canto de paz e união, sem um soluçar de dor. Josilene Negaban. É esse o poema. Legal, querida, legal. E o Nega Black veio nesse momento ou já estava antes? Não, não, Nega Black não. O Nega Black, é, ele vem, assim, tudo meu, ele começou dessa forma que eu estou te falando, muito meio jogado, assim, né? Ele vem sempre carregado de ancestralidade. No mesmo tempo dessa live, que eu tô lá no meu trabalho, que o meu filho abre o Insta para mim, que eu estou no trabalho, eu nunca tinha sonhado com a minha avó, né? E de repente eu sonho com a minha avó falando: Josilene, vou te tirar desse atoleiro, vou te dar algumas estratégias. Primeiro, eu quero que você retorne à sua questão religiosa. Segundo, te tirando do atoledo, eu quero que você coloque essa questão dentro do que você for fazer, porque na realidade não falou dentro do livro, falou dentro do que eu fosse fazer. E que eu usasse a cor de abóbora. E isso foi no sonho. E aí eu não entendi o porquê desse sonho. Eu só fui entender depois. Por isso que o Costurando Retalhos ele tem essa cor de abóbora, por isso que eu trago dentro do livro alguns poemas para o orixá, né, para orixás, e por isso que dentro do nome Josilene, eu falei assim, gente, como é que eu vou colocar o meu nome? Qual vai ser o meu nome? Eu não queria que fosse um nome que ninguém identificasse, né? Que me identificasse. Eu queria ser identificada. Então eu falei, eu não vou tirar o Josilene, porque eu quero que as pessoas saibam que sou eu. O Negra Black, ele veio como um desafio, porque eu entendi que eu tenho muita dificuldade com esse L. E aí, uma das primeiras vezes que eu começo a entrar nesse universo da internet, das redes sociais, algumas pessoas tiveram, não, né, tiveram vontade, eu nem sei que palavra eu dou para isso, falta do que fazer, de entrar só para criticar, né? Para falar, essa menina não sabe nem falar direito, essa menina fala breque de carro, nem não é breque de cor. E aí me pegou num lugar muito emblemático, porque assim, foi difícil colocar na minha cabeça, porque o que eles estavam falando, para mim, não fazia muito significado. Por quê? Porque eu não sabia a diferença. Eu realmente não sabia a diferença do R para o L. E hoje em dia eu falo, gente, eu não tenho vergonha nenhuma, porque até hoje eu tenho várias dificuldades. E para mim eu estava falando, tipo, Flamengo certo, sabe? Para mim nunca estava errado, sabe? Problema. Para mim, eu sempre falo, gente, ninguém nunca falou, ó, o seu problema está errado. Você está falando errado. Nunca. Então, para mim, foi certo.
Então eu falei, gente, eu vou deixar o negra e eu vou botar o black também. Tanto que no começo, muita gente falou, deixa só negra black. Vai ser até melhor na questão das redes sociais, vai ganhar mais seguidores, é mais fácil. E aí eu lembro que eu estava numa live do Chico Viola, que se tornou meu amigo, né? Embora eu não conheço presencialmente já. Eu fui num evento dele em São Paulo. E ele falou para mim, caraca, esse nome para mim é muito musical. E ele com o violão, e ele falava, eu adoro quando você entra falando Joselene Negra Black. Não tira, mantém. Eu falei, quer saber de uma coisa? É isso. Eu comecei com esse nome veio na minha cabeça, ele me vem em sonho, ele veio nessa construção. Eu vou deixar Josilene Megablend. Até hoje tem gente que pede para tirar. Aí hoje eu já entendo que assim, tem gente que chama Josilene Breck, tem gente que tem dificuldade de falar Josilene Negra Breck, aí fala só Negra Black, e aí tá tudo bem também. Mas se eu Eu, puder, e eu peço para falar Josilene Megadan. Josilene Negra Black. Eu achei isso tão anos 70, porque para mim esse nome me veio os anos 60, dos bailes, os bailes black, todas as coisas. Então, né, e agora eu estou tomando que isso é recente, desse século. Eu já estou pensando que era do século passado, mas isso foi muito legal. Eu gostei muito do Josilene Negra Black. E assim, palpite completamente descartável, assim. Mas deixa falar, vai que é nega black, é nega black, é nega black, e vai, bobagem, assim, bobagem. Querida, eu vou pedir uma licença para você, mas como você tem uma produção, antes de eu dar essa licença, antes de você me dar essa licença, eu quero que você declame um poema, pode ser? Sou de África, não nego. Observadora, rastreio de longe a falsidade. Paciente como uma pantera negra, tenho a resistência de uma guerreira. Águia, por necessidade. Cada troca de penugem é um aprendizado. Não tenho medo do caçador, porque hoje, somos nós mulheres quem caça. Caçamos amor, respeito, equidade e liberdade. Mato um dragão todos os dias, mas não me dou por vencida. Sou mulher negra, escritora da favela e posso ser o que eu me permiti ser, assim como cada um de vocês. Josilene Negaban. Legal, querida, legal, muito obrigado. E aí, nesse momento, assim, né, lembrar que nós estamos no nosso programa Notas de Escurecimento e pedir para que o pessoal deixe os seus comentários agora, porque é importante o comentário de todas e de todos, porque temos, né, tem um algoritmo que vai ligar. Então, essa história, ou essas outras histórias que tem nesse programa, que tivemos nesse programa, que também, né, a Josilene Negra Black não sabe, mas que também nasceu na pandemia, que foi, né? E nós estamos aqui há vai fazer 5 anos desse trabalho. Então, que também nasceu na pandemia, ele precisa desse momento seu, desse seu comentário, dessa sua inscrição. Então, isso que eu peço, né? Essa questão para vocês. E aí, vamos lá fazer os nossos trabalhos, né? Se agora nós estamos nesse momento griot, que é importante da gente tá fazendo, né? Tá falando, fazendo essa importância, falando dessa importância para todas e todos, né? Então, vamos lá. Desculpa, estou aqui com alguns problemas, né? Dessa nossa questão. Então, aproveitando, então, quem que nós vamos falar hoje, trazer para a gente conversar? Francisco de Paula Brito. É importante falar, né? Como a Josilene Negra Black falou desse apoio que ela teve, desse olhar que ela teve, Francisco de Paula Brito também.
Quem ele foi? Ele nascido em 1809, faleceu em 1861, novo, né? Ele foi, né, 50 e poucos anos, ele foi jornalista, escritor, editor, tipógrafo, dramaturgo e tradutor. Francisco de Paula, ele conhecido, né, no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro como Paula Brito. Ele é filho também do Jacinto Antunes e da Maria Joaquina da Conceição Brito. Não teve uma educação formal, aprendeu a ler com a irmã dele. Iniciou a trajetória como aprendiz na arte gráfica, tipografia. Então ele foi começando a trabalhar, começou a trabalhar na tipografia e até num determinado momento ele criou, ele conseguiu, ele conquistou, né, com a ajuda dele, com o apoio dele, ele foi um daqueles que bateu terra e conquistou a sua tipografia, né? Então ele tinha um espaço de tipografia que também era uma livraria e onde ele fazia diversos trabalhos, né? Diversos trabalhos assim. E a gente vai falar de essa tipografia dele, ele colocou, ele editou e publicou O Mulato de Joaquim Azevedo, O Juiz da Paz e a Festa da Roça, do Martins Pena, Antônio José, o poeta da Inquisição, de Gonçalves Magalhães, e livros do Machado de Assis, que inclusive o Machado de Assis trabalhou para ele, né? E ele foi um pioneiro dessa questão dessa literatura negro-brasileira, nessa conversa que teve dessa literatura brasileira. E entre os diversos, peço desculpa, entre os diversos trabalhos dele, ele foi que, por volta de 1831, ele inaugurou o primeiro, né, a nossa imprensa negra, com o livro Homem de Cor, né, com o livro não, com o jornal Homem de Cor, que falava dessa questão desse negro na primeira pessoa, desse trabalho na primeira pessoa. Então, Francisco de Paula Brito foi alguém muito importante, muito interessante para os nossos trabalhos, para os nossos falares, né? E aí, finalizando, aqui uma lista de trabalhos no teatro, na música, como eu mostrei para frente, ele tem uma produção muito importante, que é também, como Joselene Negra Black falou, né? A gente precisa ser, nós negros escritores, nós negros escritoras, precisamos ser estudados outra vez, muito na escola, porque tem muito negro que está batendo a perna, batendo terra, e graças a eles nós estamos aqui conversando. E é isso por enquanto. Vamos lá, Josilene, você, sua vez, querida. Por favor, continue. E é muito até, ó, uma questão interessante. Eu não conhecia, né, o Paula Brito. Eu conheci o Paula Brito através de um curso que eu fiz na Universidade das Quebradas, né, na ABL. E aí, pela primeira vez, eu entro na ABL para fazer um curso. Esse ano foi falando sobre o Machado, né, e desconstruir o Machado. E foi bem legal porque eu estava pela primeira vez entrando nesse lugar com uma turma de mais de 60 pessoas, de todo jeito, né, de cunho artístico, uma turma muito plural. E a partir dali eu me aprofundo mais no Machado e eu costumo dizer que o Machado ou você ama ou você odeia. Eu peguei ele nessa fase agora, né, sem um pouco conhecimento, então eu só ouvi a princípio ali as opiniões novas e aí agora já pesquisando mais um pouco, me aprofundo e conheço mais um pouco a obra dele. Li algumas coisas, estou lendo um livro e acabei fazendo. Eu vou participar da CRUP, né? E aonde o trabalho final é uma antologia falando sobre o Machado. Então vai ter aí uns 4 ou 5 textos meus fazendo essa desconstrução do Machado, né? Trazendo esse Machado e trazendo o Paula Brito, tudo junto.
E aí vocês vão ter uma grata surpresa, eu espero, porque eu coloquei muita informação nossa. Coloquei o Machado, dando já aqui, ó, uma partezinha, um spoiler, o Machado, Paula Brito como um Xangô, sabe? Como essas nossas narrativas do nosso povo, trazendo ali elementos que eu tirei do livro também. Tá um trabalho muito bonito. Eu acho que esse vai ser lançado na própria FLUP. Parabéns, querida, parabéns, parabéns. Isso é importante mesmo. E é isso, né, desse nosso trabalho, né? Voltando, eu peço desculpa de estar voltando àquele seu começo que foi brilhante dessa sua apresentação. E é isso. Nós só estamos aqui porque um montão de gente veio atrás. A gente está aqui para que um montão de gente venha também. E Machado de Assis é isso, dessa compreensão. Quando você começa a se apropriar desse passado e perceber que ele não é branco, ele sempre foi negro, ele nunca negou, né? Um negro que nunca negou, né? Sim, Ele sempre foi negro e quando a gente escurece esse negro aí e isso populariza mais, é muito importante. Um marco. E a gente sabe que Machado de Assis só tem, e ele tem esse trabalho que também nos chama dele ser autodidata, dele trabalhar sim, esse conhecimento, que não foi o único, Nascimento, Luiz Gama, né? Agora, Paula Brito foi alguém que, né, ele conquistou o conhecimento, né? E imagina que estava um conhecimento que não tinha internet, imagina um conhecimento que era para lá de raiz, né? É nos livros, né? muito importante, muito. E, e é o que eu falo, é sempre esse aprendizado, esse olhar, né, de você tá vendo, e estava ali, não só eu, muitas pessoas que estavam ali, as pessoas falavam, caraca, eu não conhecia esse Machado. Então, realmente, é trazer, né, para essa oralidade de agora e falar dele, mostrar tudo que ele fez também, né, porque foi uma luta, né, foi um desbravamento, né, e principalmente em relação às mulheres, né? Então, tipo assim, a gente conseguir fazer esse trabalho, foi aulas em cima de aulas, leituras em cima de leituras. A gente mesmo é, a gente pôde construir nossas narrativas e apresentar nossas narrativas. E aí eu trouxe para as pessoas de agora, porque eu falo, gente, as pessoas que estão começando agora e aquelas que estão mais próximas da gente, porque assim, a gente tem aquela ancestralidade, a gente trabalha essa ancestralidade, mas a gente também precisa ver quem está aqui, quem está chegando agora. Então, é um efeito Sankofa mesmo, é buscar lá atrás para fortalecer também quem está vindo. Eu acho isso muito importante. Então, o trabalho que eu fiz, eu trouxe a Miriam Alves, que foi uma mulher também que me estendeu a mão, né? E independente de ser a mulher que me estendeu a mão, quando eu falo me estendeu a mão, eu penso nesse olhar assim que essas mulheres como Conceição Evaristo, Miriam Alves, Lia Oliveira, Vilma Piedade, sabe? Porque são mulheres que já estão, a Sandra, e que mesmo assim elas param e acolhem quem está chegando, sabe? Eu acho isso muito bonito. Porque é aquela velha história, né? Tipo, eu falo, ninguém larga a mão de ninguém. Mas no nosso caso, a gente sabe que às vezes essa fala não é cumprida na régua. E aí você precisa prestar bem atenção. Quem é que está te estendendo a mão, né? Até onde essa mão segura a sua? Eu tenho um olhar muito atento para isso, né? Por isso que eu sempre falo que a gente precisa ter esse olhar acolhedor, mas a gente precisa falar e valorizar aqueles que estendem a mão para a gente.
aquele que ajuda, aquele que tem um olhar, mas que também tem uma audição, sabe? Que te escuta. Não é só Né? aquele olhar. E desculpe essa, talvez uma redundância, é como esse estender a mão, né? Porque essa questão física, né, tem o estender a mão disso, né? E tem outros Isso, estenderes a mão, sim. né? Que a gente, outros amparares, para a gente poder entender. E também perceber que cada um é cada uma, e como que tem E, essa questão do quilombamento, como que a gente vai, né? O e bora, bora, vem, nega. Vem. Mantenha o nega black. É um estender a mão também, né? E é esse isso. vir apresentar São Paulo para você é outro. Então, nós temos vários estender a mão. É a gente até perceber esses estenderes, essas formas de É, estender a mão. é a gente conseguir ter esse olhar, né? Porque começando, quando a gente começa, a gente se sente muito sozinha. Então, essa rede, eu falo muito disso na construção mesmo do que eu escrevi para colocar, né, na literatura do Machado, é essa rede. Essa questão da rede me toca muito. Eu gosto muito dessa rede, né? E não à toa que eu trago, né? Assim, os meus livros, eles são um espelho daquilo que eu vivo, né? Da realidade que eu vivo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu quero passar para as pessoas que eu quero alcançar. E aí, é, em uma dessas lives, muito me tocou, porque na pandemia, algo muito melhor, a live é algo muito melhor, ela era uma live noturna, né? Onde a pessoa entrava mais para um birucutico ali, uma desconstrução, uma conversa gostosa. E aí eu lembro perfeitamente que quando eu começo a me queixar, né, desse jeito meu de falar, da vergonha, e aí a tia Nancy, eu chamo de tia Nancy, né, que é a Nancy Rosa, ela entra na live, tipo uma leoa, para me defender, para me acolher, para dizer: você não fala mais isso, você é uma escritora assim, seus poemas são lindos, sabe? E aí eu falei: caraca. E compra o livro Costurando Retalhos e fala, sabe, só tem coisas que precisa ser falada, precisa chegar em outras pessoas, em outros corações. E eu falei, ai, gente, eu acho que eu tô no caminho certo. É esse caminho que eu quero seguir, é esse que eu quero para minha vida. E aí eu fui, né? Eu acabo chamando a Tia Nancy para abrir o meu livro, o meu segundo livro, que é o Sou de África. Então, agora eu já sou autora de três livros autorais, né? Que é o Costurando Retalhos, é o Sou de África e o Arco-Íris de Josi, que a história é Que, a menina negra que tinha vergonha de perguntar. querida, você tem eles aí? Porque a gente vai entrar numa sessão. Você tem eles aí para mostrar? Ó, esse é o primeiro, que é o Sim. Costurando Retalhos, E a questão do né? abóbora que você falou. Isso. E a questão da máquina de costura, que era a máquina que a minha avó era costureira também, né? E por isso a máquina, por isso essa cor de abóbora também, né? Toda essa questão da ancestralidade. Esse é a minha primeira obra. Esse aqui é o segundo, que é o Sou de África. E aí esse livro aqui ele tem uma questão muito curiosa, porque quem fez as ilustrações, que eu chamo de ilustramor, foi o Humberto Soares, uma pessoa que não me conhece, mas conheceu a minha história e aí ele quis me ajudar, porque ele sabia que era muito caro, né? E na questão de patrocínio eu não tenho, eu sou uma escritora independente, e ele quis me ajudar, e ele me ofertou as ilustrações. Só que eu, assim, eu não que ele falei para ele, mas eu não queria que ele fizesse e me desse. Eu queria que ele fizesse aquilo que estava na minha cabeça, aquilo que eu tinha imaginado, que eu tinha sonhado. Então ele fez várias e eu não.
Não é que eu não gostei, eu não concordei com nenhuma. Eu falava assim, não é isso que eu quero. Só que, por outro lado, eu falava assim para ele: olha a referência que eu dei para ele. Eu quero que tenha a árvore baobá, eu quero que tenha ancestralidade, eu quero que tenha respeito, tudo nessa ilustração. E eu quero que tenha essa, como se estivesse transportando da nova para a idosa e da idosa para a nova. Eu quero que fica isso muito ligado, né, para a ancestralidade, para a jovialidade e a ancestralidade. E aí ele foi fazendo e me mandando e eu falando, não é, não é, não é. Quando ele já tinha mandado cinco, eu falei assim, eu acho que eu vou desistir porque não tá dando certo. Aí ele falou, me dá mais uma chance. E eu falei, tá bom. Aí ele me veio com essa. E aí eu falei, gente, tá tudo aqui. Tudo que eu quis, ele colocou aqui. Árvore baobá, eu quando era nova, e a minha ancestralidade, toda a minha geração. E ele até copiou um turbante que eu costumo usar. E aí que eu fui prestar atenção nas outras que ele tinha feito. E aí eu falei, cara, ele botou tudo nas outras também. Então, era uma coisa muito assim, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque todas que ele tinha feito tinha ficado muito legais. E aí eu falei, eu e a Marilene, a gente falou assim, vamos botar tudo dentro do livro. E aí a gente colocou tudo dentro do livro. Essa aqui foi a primeira que ele fez. E aí você vê que está tudo aí. Eu falei, É, caraca, entendeu? Essa daqui é uma das que eu mais gosto. Quer ver? Vou te mostrar. Essa, também bacana. e olha essa. Olha essa aqui. Essa aqui todo mundo fica encantado. O pessoal pede para fazer tatuagem, pede para fazer camisa. É, boa, boa mesmo. Tá tudo aqui, entendeu? Sim. E o terceiro, que é esse, que é o arco-íris da Josi. E aí o arco-íris da Josi, no começo, as pessoas diziam que era um livro LGBTQIAP+. E Eu falei, por quê? Por que que é? Por causa da cor? Só por causa do arco-íris? E eu falei, poderia ser, só que não é. A história é a menina negra que tinha vergonha de perguntar. E aí eu tive a ideia de colocar esse QR Code com audiodescrição para que essa história pudesse ser ouvida. E aí eu beleza, beleza. colocar um vovô. E aí teve várias ideias para o vovô, que mais uma vez eu não concordei. Porque eu tinha o meu vovô desenhado no meu imaginário. E aí eu pedi para que o vovô fosse assim. E eu fiz esse vovô. Uhum. E aí esse aqui já foi o João Vitor, que é o sobrinho da Marilene, lá, da Marilene Veloso, lá do Maranhão, que é quem fez, né, a editora In Vitro que fez esses três livros. E aí eu sabia que eu poderia trabalhar a questão do vovô, a questão da roupa, a questão do teia, né, com esse gorro. Eu quis colocar no livro a questão dessas crianças com a diversidade, todas elas desenhando um coração multicolorido. Eu quis colocar uma página para que as crianças pudessem colorir e aí dar asas à sua imaginação. E aí eu tive a grata surpresa que levando essa página para colorir para a escola, para as escolas, as crianças, elas já conseguem pintar a Josi negra com cabelo crespo,
né? Já consegue colocar a cor da pele negra. Então, isso é muito interessante, porque eu vou fazendo essa conversa com eles o tempo todo. E aí eu crio a contação de vó, que é o meu jeito de contar a história, que é onde eu vou o tempo todo interagindo e instigando a criança a fazer pergunta. A minha contação de história não é aquela que a criança fica ali sentada ouvindo só. Eu deixo a criança interagir. E interagindo eu vou chegando, né, naquilo. Eu pego muita criança que fala assim, tia, mas ele é negro, né? Ah, mas eu não gosto da minha cor. E aí eu tenho a possibilidade de tocar nesse assunto com essa criança através da história. Perfeito, querida. Ótimo que você fez essa introdução dos seus livros para a gente fazer uma introdução para a nossa sessão Estante Preta. Mas eu queria antes, né, uma outra declamação sua, por gentileza. Ah, então vamos do livro é, Costura, do livro Sou de África, eu vou fazer essa aqui, ó. A realidade que eu desejo. Se essa rua minha fosse, não teria morador na rua, nem racismo. Não coagulava sangue periférico no asfalto. A miséria não se alojava. Se essa rua minha fosse, juntaria toda a pluralidade, despedia a maldade de quem por ali passasse. Dançaria sem ter medo do estupro da história. Convocaria as mulheres para irem à luta com os manos LGBTQIAP+. Dando um basta no patriarcado, gritaria bem alto. Marielle Franco deixou legado. Mulher preta da favela não estaria nas estatísticas de violência doméstica. Pessoas não seriam excluídas, andariam livremente de cabeça erguida. Se essa rua minha fosse, ensinaria a nova geração que respeito e amor caminham feitos irmãos, sem ser abordado por polícia e ladrão. Se essa rua minha fosse, eu gostaria que fosse nossa. Josilene Negablé. Beleza, querida. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos, né, nesse momento, fazer essas questões. Agora vamos entrar, né, relembrando que, ó, por favor, né, por gentileza, assinem o canal. Nós estamos agora entrando já estávamos, né? Nós fizemos toda essa estante preta com os livros da Josilene Negra Black e vamos trazer outros, né, para a gente poder ouvir e falar. Então, esse primeiro, da Giovana Vieira, Virgínia Mordida. Virgínia é uma carioca convicta, radicada em São Paulo, que trabalha como advogada de dia e desfruta a cidade à noite. Certa vez, no aparelho Luzia, encontra Henry, um ator argentino que ela conhecia de vista, com quem ela tem uma conexão imediata. Mas é apenas uma questão de tempo até que aquele relacionamento tão intenso ganhe contornos nocivos, acentuado por diferenças culturais, de gênero e de raça. Enquanto flashback mostra essa história dos dois, com uma celebração, né, no Bosque da Saúde, vira um palco de uma série de eventos que colocaram o namoro deles inteiro numa perspectiva. Esse livro é muito interessante porque ele traz todos esses espaços não usuais aqui em São Paulo, esse espaço negro do aparelho Luzia, né? E essa Giovana Vieira constrói é narrado em capítulos curtos, intensos, né? Uma obra estreia dela que, segundo a Diana Andréa Fuego, Del Fuego, é aterradora, que explora a complexidade humana em todas as suas formas. Nossas fragilidades, nossas forças, nossos desejos e nosso estar, né? Aqui. Lembrando, Virgínia Mordida, de Giovana Vieira, Companhia das Letras. O seguinte é da Eliana Alves Cruz,
Solitária, muito interessante também pela Companhia das Letras, né? É um romance que ela explora a vida de duas mulheres negras, Mabel e Eunice, que vivem do trabalho doméstico em um condomínio de luxo. A história se passa no Brasil contemporâneo e aborda temas como racismo, desigualdade e tudo. E Mabel, que é uma mãe, trabalha há anos como empregada doméstica e tenta garantir uma vida melhor para sua filha Eunice. Eunice, por sua vez, enfrenta o dilema de seguir o mesmo caminho da mãe ou buscar algo diferente na vida. É uma narrativa sensível, importante, muito interessante, desse trabalho importante da Eliane Alves Cruz. E, por fim, né, celebrando, né, essas negras importantes que a gente tem, esse livro da Poemas do Regresso, da Geni Guimarães. Uma coletânea, né, feita pela editora Malê, é uma coletânea que marca o retorno dela, né, na poesia, né, um trabalho que reúne 62 poemas, que tem esse talento da dona Geni, da senhora da Geni Guimarães. E essas são as dicas, né, desse nosso Estante Preta. E é esse pedido, né? Por gentileza, deixe seus comentários, deixe suas, seus olhares, por favor. E vamos lá, querida, continue. Nós estamos agora nesse nosso momento final, nesse nosso momento finais. Queria suas palavras, como por onde você está andando, o que você tem feito, querida. Por favor. Então, eu estou já começando a trabalhar o quarto livro, mas não pretendo lançar esse ano, né? Mas a gente já começa a estar trabalhando e já estou com ele aqui, construindo, já me veio o título em sonho, como sempre, graças. Então já tenho o título, já estou começando, mas eu pretendo lançar, começar mesmo a colocar, trabalhar mesmo em outubro para já em janeiro lançar. E estou por aí, pelas escolas, se me convidarem, né? Aceito o convite, convidem para ir para a escola, convidem para a roda de conversa, convidem para que eu possa estar fazendo palestras, e aí entenda que a minha palestra é dessa forma, né? Com esse pá bem acentuado de trabalho, de pá, de inchada, de trabalhadora, né? E é isso. Todo lugar, saraus. Eu pretendo também iniciar fazendo, começar a ser anfitriã de sarau, eu acho legal, eu gosto disso. Estou em construção aí com algumas outras mulheres para colocar um coletivo em prática, e aí é o coletivo Costurando Afetos. E aí, se puderem seguir também nas redes sociais, eu agradeço. Estou querendo começar a movimentar o YouTube, tem algumas coisas lá, mas é uma página que eu não movimento, então não tenho muitos seguidores, porque como eu comecei no Insta, eu fiquei muito levada a cuidar do Instagram, a fazer o Insta, né, o Instagram, que é uma coisa que eu gosto, que eu aprendi a gostar. O Zoom foi depois, até mesmo para seguir algumas pessoas que eu gosto, de estar fazendo live com pessoas que eu gosto, e são lives que não pararam, né, que continuam desde a pandemia, e eu sou fã, não paro, né, de estar fazendo, que são desculpa, toda semana. Então, criou-se ali um hábito, né? Mesmo quando, é como eu digo, família poética. A gente não vai nenhuma, mas sabe que vai ter, sabe que está ali, que a gente pode chegar, declamar, contar, rir, conversar, e isso continua me alimentando muito. Né? Essas pessoas que a gente conheceu na pandemia, que a gente ainda só continua vendo, né, através da live, mas criou-se um laço, e isso é muito importante. Por isso que eu falo, ai, minha amiga, a menina fala, cadê sua amiga, Jô? Eu falo, minha amiga, lá da Bahia, lá de Salvador.
Ah, hoje eu estava conversando com a amiga do Chapada do Guimarães. Aí minha nora falou, nem sei onde é isso. Eu falei, pois é, mas é minha amiga. Com certeza. Querida, vou querer que você guarde um poema para o final e vou pedir só mais uma licença para você, né? E aí, essa a gente poder lembrar, né? Fazer essas sugestões que estão no canal e lembrar que oferecemos essa conversa importante, emocionante para Divina Paula, Elaine Pereira, Norma de Souza Lopes e para Carlos Pinheiro. E é a sugestão da conversa com Carlos Pinheiros que nós tivemos há anos atrás, que foi muito emocionante. Foi uma conversa bem pé de cozinha desse afro-caipira, como ele fala, né? Paulista, Carlos Pinheiro, um parceiro muito importante. E é isso, lembrando sempre, né, que vidas negras importam. E é isso, querida. Tá da sua vez, muito obrigado da sua gentileza, muito obrigado da sua disposição, desse seu talento, dessa sua fala, né, dessa sua gentileza, de a gente poder estar aqui, estar fazendo, estar aprendendo. E é emocionante, você sabe, isso tem que ter essa noção, né? E de entender o que é sucesso, né? O sucesso não é esse ganho da gente estar podendo ter esses amigos, né? Amigos que a gente fica devendo abraços, mas que a gente tem muita força, né? Que nos impulsionam e que dão essa mão, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque assim, eu costumo dizer que a poesia me salvou, né? Esse dia, nada é por acaso, né? Ter entrado, porque eu falo, gente, eu sou fã de música, né? Minha mãe cantava, eu adoro ouvir música. Eu podia ter entrado ali e estar tocando uma música, mas eu entrei, era uma poesia, e aí eu sou arrematada por essa poesia, e a poesia, ela transformou a minha vida. Ela transformou a minha vida no sentido de ter transformado o meu olhar para com outros e o meu olhar para comigo. Eu comecei a entender a minha vida, me entender como, como ser, mas aquele ser que também precisava de um olhar, né? E eu passo a me olhar. E aí, às vezes, as pessoas até perguntam: ah, mas é, você tinha vergonha de você? Você era tímida, inibida? Não, não era isso. Mas eu não tinha esse olhar atento. E agora eu tenho. Eu tenho esse olhar atento. Isso para mim é muito importante. Então eu fui salva pela poesia, fui curada pela poesia, né? Voltar a estudar também foi uma coisa para mim bem importante. Terminar, porque ficou aquela coisa, né? Ah, aquela menina que parou na quarta série, então ter terminado meus estudos. E aí, sim, eu não deixo essa cobrança entrar, porque as pessoas agora assim, ah, vai fazer uma faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Calma, gente, tudo no seu tempo, né? E isso é muito bom para mim, né? Tá nesse lugar aí de estar também, saber que minha escrita e minha poesia também é uma questão de militância. Eu encaro assim. E aí, para além da poesia, eu também faço cartas. E aí eu posso declamar essa carta para vocês, que é essa carta ela foi feita no dia 24 de abril de 2021. Carta à minha anciã envelhecida fisicamente. Olá, a benção. Passaste por tantas coisas. Fico feliz em ver que a curvatura do seu corpo e sua pele enrugada guardam sabedoria em seu rosto, que em seus cabelos brancos mantém os coquinhos feitos na infância, amarrado com barbante, que são fontes
de conhecimento e de aconselhamento. Está rodeada de plantas e ervas na sua cadeira de balanço. Seus dentes se foram, mas seu sorriso é mantido. Hoje, fecho os olhos e me vejo assim, nessa casa com netos e filhos, brincando, sendo abençoado e respeitando a anciã matriarca da família, ouvindo o canto dos pássaros, tomando seu café preto com seu bolo de fubá. Quando meus olhos fecharem para a eternidade, sei que minha história vai ser contada. E as negras dessa família saberão manter seu cajado firme. Se preciso, ajudar outras mulheres a manter seu cajado. Despeço-me dessa anciã, repleta de orgulho do que ela deixou plantado nesta terra. E aí, do lado dessa carta, tem essa imagem, que é da Ruth de Souza e a Carolina de Maria Carolina de. Eu gosto muito dessa carta. Tem algumas no meu livro. Beleza. E eu agradeço, querida. Muito obrigada a sua gentileza, da sua paciência, da gente estar podendo fazer essas coisas. Estou aqui, né, em público, me coloco à disposição para outros caminhos e que a gente se veja mais, né? Conta Eu comigo. que dou vários gratimor. Muito feliz e um prazer ter te conhecido. Adorei. E é aquilo que eu falei, são as redes, né? São Um as redes. convite para estar participando e vai somando e a gente vai Não. tercendo. E já vai Muito ter outro aqui. A gente desligou essa coisa, já vou te passar outro convite. Muito é obrigado, isso. querida. Gratimor. Até. Tudo de E é bom. isso, Até. vidas negras Negras importam. importam. É isso. Vidas negras importam. Até, querida. Tchau. Axé.